Tema de hoje: como é importante orar. Oração é muito importante. E parece que quanto mais se fala de oração, menos as pessoas oram. É incrível isso. Preocupado, se eu posso assim dizer, com essa questão, resolvi tratar deste assunto com os irmãos desse mês de aniversário da igreja. Provavelmente nos outros domingos vamos continuar tratando deste assunto. Como eu citei aqui, não que eu serei assim, mas como eu citei aqui na quinta-feira, no final do culto, teve um pastor que assumiu uma pequena igreja lá nos Estados Unidos, e a primeira pregação dele, ele falou: irmãos, nós precisamos nos amar mais, nós precisamos nos perdoar mais. E foi bacana, o povo gostou, foi embora. No outro domingo voltaram, ele leu o mesmo texto, e aí ele disse: irmãos, hoje eu vou pregar que nós precisamos nos amar mais e nos perdoar mais. Aí um irmão olhou para o outro assim e falou: ué, será que esse pastor aí é pregador de uma mensagem só, né? Ouviram, foram embora para casa. Terceiro domingo, pastor novo na igreja falou: irmãos, hoje eu vou tratar de mais uma vez do assunto, nós precisamos amar mais, nós precisamos perdoar mais. Abra sua Bíblia no livro tal e tal. E os irmãos começaram a olhar para o outro e tal. Aí alguém chegou e falou: pastor, por que você só prega isso? Ele falou: porque enquanto vocês não aprender a amar e perdoar, eu não posso pregar outra coisa, vocês têm que aprender isso primeiro, aí depois eu continuo ensinando o resto, né? Não vou ser assim, mas eu quero falar bastante sobre oração nesse mês de março aqui, em nome de Jesus. Para começar isso, eu quero ler um texto, fazer diferente, quero ler um texto com os irmãos, livro de Lucas, capítulo 18. Jesus foi questionado sobre esse tema, oração. E quando ele foi questionado, muito inteligente, muito sábio, ele tinha uma forma diferente de tratar com os seus discípulos. Ele usava muito parábolas. Parábolas são histórias, segundo algumas traduções ou definições, histórias comparativas, tá? Tanto que numa destas parábolas, a única parábola que Jesus contou e deu nome, foi quando ele falou do rico e Lázaro. As outras parábolas, Jesus sempre usava aquela expressão: havia um homem, havia uma mulher, havia um tal. Ele procurava ilustrar com histórias para que as pessoas pudessem compreender. E os seus discípulos tinham alguma dificuldade de entender essa questão de oração, como ainda hoje. Aí ele vai e conta uma parábola. Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Amém. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por um tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e não me importe com os homens. 5, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Olha o que Jesus fala, vou repetir o 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8, eu lhes digo,
ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Só até aí. Jesus está falando aqui para os seus discípulos o dever de orar. Ou seja, eu sou obrigado a orar? Não. Mas se você não orar, não acontece nada na tua vida. Jesus está falando, ele conta um exemplo. Uma mulher tinha uma causa na justiça. Essa causa estava demorando para ser respondida. Aí ela ia lá todo dia, importunava o juiz: o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar minha causa. No outro dia ela vinha: o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar minha causa. No outro dia ela voltava: o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar. Chegou uma hora que ele falou assim: pô, eu estou já por aqui com essa mulher. Apesar de não temer a Deus e nem me importar com os homens, pelo menos com essa mulher, eu vou julgar logo a causa dela, assim ela para de me importunar. Aí Jesus dá um exemplo e disse assim: quanto mais o Pai Celestial, quanto mais Deus, trará respostas para aqueles que clamam a Ele dia e noite. Interessante, porque a maioria das pessoas, quando clama, é porque está precisando e muito. Quando clama. Porque na maioria dos casos, irmãos, entenda que eu vou falar aqui, não quero generalizar, mas boa parte dos crentes de hoje não quer orar, e quando ora é aquela oração assim, tipo: oh Deus, obrigado, tal, amém, o Senhor é bom. Por quê? Porque tem dinheiro, porque tem saúde, porque tem trabalho, está tudo bem, tudo legal, não está passando por prova, por luta. Então ele dá uma relaxada e vive naquela zona de conforto e está tudo certo. Agora, a maioria dos crentes passam por dificuldades. A maioria das pessoas no mundo hoje passam por dificuldades, passam por lutas. E Jesus disse, ele deu aqui um segredo, uma chave, como esses coaches gostam de falar, né? Tem um segredo, tem uma chave. Qual é o segredo de chave? Orar. De que forma? Dia e noite, falando com teu Pai. E se você fizer isso, Deus, de tanto que você fala com Ele, Ele vai chegar uma hora que Ele vai te responder, ponto, isso é fato. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, nunca foi tão importante orar como em nossos dias. Coloca no teu coração uma coisa: nós estamos chegando no final dos tempos. Estamos chegando no final dos tempos. Nunca foi tão importante orar como em nossos dias. A gente precisa orar mais, isso é fato. O mundo hoje vai de mal a pior. Eu disse o mundo. E quando eu falo o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje são terríveis. São guerras, rumores de guerras. Você deve ter acompanhado, que acompanha talvez jornal, televisão, internet. Eu não sei se os jornais, porque tem uns canais de televisão que, né, eles foram comprados e eles só falam aquilo que interessa, tal, né? Mas se você pesquisar, você vai ver, por exemplo, que o presidente da Rússia, ele entrou em guerra contra a Ucrânia, tentou, né, ou está tentando assimilar lá aquele território, pegar aquele território porque ele é muito rico, e a União Europeia, países da América estão tentando ajudar para que a Ucrânia não acabe. E o presidente da Rússia se sentiu acuado e ele falou o seguinte: se vocês começarem a me perturbar muito, eu vou apertar aquele botãozinho, daquela bombinha que quando explode acaba com tudo. Ele ameaçou fazer isso. Foi só um blefe. Bom, se foi um blefe ou não, foi uma ameaça. Ele fez isso essa semana. Já pensou se dá a doida num cara desse, ele aperta um botão e manda explodir boa parte dessa terra? Porque o diabo está aí agindo. Você fala assim: mas e Deus? Irmãos, Deus está no controle. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Só que a palavra dele também tem que se cumprir.
Então eu entendo o seguinte: o mundo vai de mal a pior, mas quem está na presença de Deus, quem busca a Deus de dia e de noite, vai ter com certeza algumas coisas diferentes de Deus para a sua vida conjugal, profissional, sentimental, financeira. De alguma forma Deus vai agir, Deus vai mover. Por quê? Porque tem gente que ora, que busca Ele de dia e de noite, e Deus responde às orações. Agora, a gente precisa perseverar, e existem pelo menos 3 pilares que sustentam a vida espiritual do cristão. Não é dinheiro, não é posição. 3 pilares: oração, jejum e leitura da palavra. Por que que hoje tem um monte de gente caindo em ciladas, em ensinos mentirosos? Por que que tem muita gente hoje sendo fácil de se enganar? Por que que as pessoas vão atrás hoje de sal ungido, de profecia, de vassoura ungida, de cimento ungido, de sabonete ungido, de cuspe ungido? Tem uns caras cuspindo hoje e a turma vai lá tomar cuspida na cara ungida. Por que que está acontecendo isso? Porque as pessoas não lêem Bíblia. Elas vão só à igreja. Elas têm uma necessidade, então elas vão à igreja, e chega lá, o que tem que fazer? Ela tem que tomar uma cuspida na cara, tem que meter um balde de água em cima. Então tá bom, se isso vai melhorar a minha vida? Não, isso não vai melhorar a tua vida. O que vai melhorar a tua vida é você ler a Bíblia e praticar a palavra de Deus. Se isso não acontecer, por isso que as pessoas trocam de igreja, porque ela acha que aquela igreja talvez seja melhor, ela acha que, então eu vou para lá, eu vou para cá, ela acha. Como eu já disse aqui, tem muita gente formada em axiologia hoje em dia dentro das igrejas, porque eu acho que Deus quer fazer isso, não, pera um pouquinho, lê Bíblia, leia a palavra, leia, coloque no teu coração, e ore, vez ou outra, se você puder, até jejue. Porque esses 3 pilares vão sustentar a tua fé, a tua vida com Deus todos os dias. Pastor, mas eu oro. Irmãos, oração é um negócio assim interessante. Um adendo aqui sobre igrejas. Primeiro, eu vou falar aqui sobre as igrejas e depois vou falar sobre a nossa. Mas eu estou lendo um livro, e o autor desse livro, ele definiu 3 tipos de gente que vai na igreja. Ele falou: o primeiro tipo são aquelas pessoas que acreditam o suficiente na igreja para se beneficiar dela. Seja pela cesta básica, seja pelas instalações, pelo ar-condicionado, pelas pessoas que frequentam e tal. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade consumista, ela vai ali só para consumir. Ela vem à igreja porque gosta, às vezes porque é cômodo, e elas recebem algo dessa igreja, desse ministério. Então, elas vão ali, mas pouco se importa com a igreja. Enfim, ele descreveu um segundo tipo de igreja, de pessoas que vão para a igreja. Pessoas que acreditam o suficiente para contribuir confortavelmente. O que é isso? É como uma pessoa que joga um trocado num pote de doações, ou participa de um programa de vigilância no bairro dele, dá uma ajudazinha. Elas eram consumidoras, mas agora elas estão prontas para contribuir com a igreja, desde que seja assim, leve, soft. Tá? Elas ficam felizes em ajudar, segundo ele escreveu, se isso não custar muito, não demorar muito, e não interferir em suas outras prioridades. Porque se interferir nas prioridades, se custar muito tempo, se demorar muito, ele fala: dessa vez eu não vou, não vai dar. E ele definiu, isso é um estudo baseado em igrejas americanas, tá? Ele definiu em terceiro lugar que existe um terceiro tipo de pessoas que acreditam na igreja, que acreditam na visão da igreja, e acreditam o suficiente para entregar a sua vida por ela. Essas pessoas,
elas entendem o propósito de Deus, o chamado de Deus para ela ali naquela igreja. Elas reconhecem que as suas vidas não são suas, essa sua vida pertence a Deus. Elas existem para servir a uma causa maior do que elas mesmas. Elas encontram alegria na doação do seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho, de uma forma sacrificial, mas ao mesmo tempo altruísta. Ele faz isso por amor a Deus. Essas pessoas, elas se tornam parte daqueles que são comprometidos em buscar e salvar os perdidos e também fazer discípulos. Essa pessoa está disposta, segundo o escritor desse livro, a fazer o que for preciso para cumprir o que Jesus lhe pediu para fazer. São pessoas que se doam por inteiro, são pessoas que não deixam nada para trás, são pessoas que se dedicam em tudo. Elas são parte da maior causa da terra. Elas não vão à igreja, elas são a igreja. Existe uma diferença muito grande hoje em dia de pessoas que vão à igreja e de pessoas que são a igreja. Aí você começa a se avaliar para você chegar aonde você quer chegar diante de Deus hoje aqui através dessa palavra. Agora, falando aqui na nossa comunidade, a gente tem um lema aqui na nossa comunidade. Quando começamos em 96, havia um lema, era... antes, lá no começo, pastor Paulo, era o ministério a serviço da obra de Deus, do reino de Deus. E depois de um tempo nós melhoramos e colocamos lá, cooperando para levar o amor de Cristo às pessoas. E ao longo desses anos, a gente tem trabalhado para isso. Nós temos auxiliado associações, a gente é como um entreposto, né? A gente pega do principal e repassa para os que necessitam. Então, a gente tem auxiliado associações, igrejas, pessoas, famílias, o Centro de Recuperação, o Projeto Sertão, Crianças da Cotic, Marmitex, Cestas Básicas. Desde a fundação da igreja, sempre foi o intuito desta obra aqui, abençoar pessoas. A gente vai completar esse mês agora, 28 anos dessa igreja aqui. E é interessante que desde a fundação da igreja, a gente já teve aqui escola de inglês, tivemos escola de costura, tivemos escola de informática, tivemos escola de música, escola de canto, tivemos escola de ministérios, escola de teologia já tivemos aqui, além de outros ministérios que a gente também tinha e hoje estão estacionados, por falta de pessoas dispostas, disponíveis. Eu já visto o ministério de boas-vindas, marketing, divulgação da igreja, que a gente está meio que parado com isso, né? E eu tenho uma visão clara de Deus para esse bairro que nós estamos aqui. Já andei por aqui, pesquisei por aqui, conversei com pessoas por aqui, graças a Deus, que apesar de todos os problemas que a gente teve durante esses anos aqui, a nossa igreja tem um nome a zelar. E o nome da nossa igreja é respeitado aqui em toda essa região. É tão respeitado que copiaram e fizeram uma igreja igual aqui para cima, né? Enfim. Ou seja, a visão que eu tenho, que Deus me deu para essa igreja, é simples. É abençoar pessoas, é ganhar vidas. E por que isso não tem acontecido? E olha que eu tenho visto, irmãos, Deus, de alguma forma, responder algumas orações minhas. Deus tem enviado outras pessoas, né? Tiveram pessoas ao longo desse tempo que desistiram. Essa igreja aqui já formou muitos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores que estão por aí, alguns deles pregando em outros lugares. Ou seja, porque é incrível o que falam, o que comentam dessa igreja aqui. Estou falando aqui dentro, nos bastidores. As briguinhas que tem, as questões do ego, de eu quero ser, eu sou, eu tenho orado aqui para que a gente entenda o propósito de Deus, se una e vá para frente.
E se precisar, eu já orei, falei, Senhor, primeiro já orei por mim, falei, Senhor, se eu estou atrapalhando o crescimento da igreja, então que eu saio, o Senhor levante outro. Agora, se tiver gente na igreja que está ali atrapalhando, e eu sei, eu já falei para Deus também em oração, eu sei que tem joio e trigo, isso vão crescer juntos, mas eu peço, Deus, dá mais trigo do que joio, né? Porque é complicado. Nessa questão de completar 28 anos, meus irmãos, 28 anos de igreja aqui neste lugar, ou nessa região. Ao longo desses anos, a gente sempre teve cultos de oração. E sempre tivemos cultos de oração mirrados. Pouquíssimas pessoas vêm aqui orar. Por quê? Porque orar é um negócio chato. Para muita gente, orar é chato. Já a pessoa chega lá na igreja, aí tem que ficar lá, aí vem um irmão lá, que o pastor, inclusive nós vamos mudar isso, Deus permitir em abril, né? Vamos voltar com alguns estudos aqui durante a oração, né? Perguntas, aberto para perguntas, para tirar dúvidas, enfim. A gente já teve isso no passado e acabou parando por conta do tempo. Mas eu vou lá para a igreja, vou orar, aí eu tenho que ficar lá ajoelhado, ou de pé, ou sentado, e aí os irmãos, tem uns irmãos que oram alto. Meu Deus do céu, tem uns irmãos que oram, que eu vou falar, inclusive, tem um irmão que ele trabalha à noite, mas quando ele vem orar, Jesus amado, só dá ele, né? Glória a Deus por isso. E clama, e fala, glória a Deus por isso. Mas tem gente que se incomoda. Pô, eu vou lá, aquele irmão fica orando alto lá, eu nem consigo ouvir minha oração para Deus, fico ouvindo a oração do irmão. E ir para a igreja, orar, é chato para muita gente. Legal de ir para a igreja é bater palma, cantar e tal. Agora orar. E o diabo sabe disso. Sabe que o povo de Deus, ou o povo que se chama pelo nome de Deus, não gosta muito de orar. E é por isso que, entenda essa expressão em nome de Jesus, ele deita e rola na vida de muito crente. Que a pessoa vai para a igreja, meus irmãos, aqui nós já tivemos vários exemplos. Pessoas que moravam ali embaixo na Diviné, que vieram para cá no começo da igreja, alguns anos atrás e tal. Gente que prosperou. Por quê? Porque aqui tem mágica? Não, aqui se prega a palavra. Você vai orar, você vai ler a palavra, você vai jejuar, você vai orar, ler a palavra, jejuar. E passou-se tempos e Deus começou abrindo portas. Pessoas saíram de lá, compraram apartamento, compraram casa, arrumaram um emprego melhor, compraram o carro. A família se estabilizou e tal. Glória a Deus por isso, porque quem age é Deus. O problema é que muita gente não quer pagar esse preço. As pessoas querem receber as coisas de Deus, querem ir para a igreja. Por isso que tem esses caras que falam, vem aqui que eu vou te dar um sabonete ungido. Você vai tomar um banho, a nhaca vai embora, tudo vai embora. E o cara fala, pô, e aí? Não, dá uma oferta. Espera um pouquinho, não é assim. Você tem que dar uma oferta. E a pessoa vai tomar banho com sabonete, pega a vassoura, varre, né? Às vezes até uma voltinha, né? Dependendo da pessoa, né? Não acontece nada. Por quê? Porque ela vai para a igreja com interesse. Qual é o interesse de eu estar aqui hoje? Deus já fez o que tinha que fazer por mim e por você. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então eu vou para a igreja primeiro para agradecer a Deus e ter o privilégio, a honra de estar na presença dEle. Segundo, porque eu vou agradecer tudo que Ele já fez por mim. Olha que Deus já fez coisas tremendas por mim e por você. Ou seja, a oração nos torna conscientes. E de que consciência que eu estou falando? Dessa necessidade que a gente tem que ter de Deus. A gente não pode ser autodependente, a gente tem que depender de Deus. Porque nessa alta dependência, muita gente acabou, me permita essa expressão do nordestino, se lascando no passado. Sexta-feira eu estava no mercado comprando umas coisinhas com a minha esposa, aí dois rapazes conversando, um senhor mais velho, falou assim, que você não era do tempo do Collor. Aí eu parei, olhei assim e falei, Jesus, os caras estão falando do Collor, né? Porque o Collor tomou o dinheiro de todo mundo e tal. Aí o cara falou, é mesmo? Mas ele não é senador hoje? Eu falei, pois é que o povo se esquece, né? O povo é povo, né?
Aí ele olhou para mim assim, pois é verdade. Eu falei, pois é povo, né, rapaz, sabe como é que é, né? E você sabe, falei para o rapaz, o mais jovem, e você sabe que na época, muita gente que eu trabalhava no banco, muita gente que perdeu o dinheiro se matou, porque tinha acabado o dinheiro dele. Ele tinha vida, saúde, mas ele preferiu tirar a vida porque acabou o dinheiro. Ou seja, as pessoas, quando elas começam a colocar a sua esperança, a sua expectativa no dinheiro, na sua posição, no seu trabalho, meu amigo, mais cedo ou mais tarde isso passa. Agora, se eu colocar a minha expectativa, a minha esperança no Deus vivo e poderoso, Ele não vai me deixar na mão. Tiago capítulo 5, versículo 16, eu vou falando, você que quiser anotar, anote, porque está sem o telão aqui hoje. Tiago 5, a parte B, versículo 16, a parte B, Tiago escreveu assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Um justo é poderosa e eficaz. Aí eu fico pensando, poxa, você já pensou, a gente vem na reunião de oração de terça, tem aqui, quando muito, 15, 18 pessoas já teve aqui. Você já pensou, 18 pessoas dobrando o joelho e orando, a gente já está tendo algumas vitórias. Imagina se fosse 100. Imagina se fosse 100, imagina se fosse 200, imagina se fosse a igreja toda aqui orando. O que Deus iria fazer aqui nesse lugar, nessa região. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seu efeito. Ah, pastor, é que orar cansa, né? Você tem que gastar tempo, realmente. Então, para te ajudar a pensar sobre isso, eu estava pesquisando, e tem uma universidade chamada Duke, lá dos Estados Unidos, é uma das 20 maiores que tem lá nos Estados Unidos. Os cientistas de lá, eles fizeram um estudo. 7 benefícios da oração diária para a saúde mental e física. 7 benefícios. Ou seja, se você e eu orarmos todos os dias, como Jesus até ensinou de dia e de noite, 7 benefícios acontecerão para a nossa saúde mental e física. Primeiro, isso é um estudo comprovado por esses cientistas, essa faculdade dos Estados Unidos. Primeiro, segundo os estudos desses cientistas, o exercício da fé, a oração, reduz o estresse psicológico e faz com que os fiéis vivam, em média, 7 a 14 anos mais do que as demais pessoas que não têm esse hábito. Você já parou para pensar nisso? Quem sabe a partir de hoje, né? Porque hoje em dia as pessoas, elas, para manter um corpo físico bonito, elas vão nas academias. E a academia hoje virou moda, né? Tudo quanto é lugar tem academia. Academia hoje, ela tem estacionamento, tem ar-condicionado, água à vontade, equipamento de primeira. A pessoa chega, faz exercício, aí ela vai no outro dia e fala, não, eu vou para a academia. Né? Por quê? Porque a academia ela tem ar-condicionado, tem os equipamentos novos, tem umas pessoas bonitas lá, eu vou lá. Né? Aí ela vai no outro dia, e vai ficando fortão. Tem uns que parecem coxinha, né? Fica forte em cima e magrinho embaixo, mas enfim. Né? Mas vão para a academia, vai para a academia e tal, beleza. E tem um monte de crente indo. Eu sou contra isso? Lógico que não. Ué, você quer ir, vai. Mas e a tua vida espiritual? Você tem da mesma forma que você gasta tempo para trabalhar, orar, comer, aliás, trabalhar, comer, tomar banho, porque eu imagino que aqui no Brasil o pessoal toma banho todo dia, amém? Graças a Deus, Jesus, amém. Da mesma forma que você tem esses hábitos, eu e você precisamos criar o hábito de orar também. Por quê? Bom, primeiro, você quer viver em média de 7 a 14 anos mais aqui nessa terra? Ore todo dia. Estudo de uma faculdade conceituada dos Estados Unidos. Pode pesquisar na internet se você quiser. Segundo, quando você ora, isso desacelera a sua rotina. Sabe aquela pessoa que fica ligadona e tal? Essa manhã até me mandaram no Instagram um pequeno vídeo de uma menininha assim, pegando aquelas cachorrinhas que não para, que fica pulando e tal, e segurando na mão e balançando, cantando um hino. Aí a cachorrinha até dormia assim, tão feliz que ficou. Por quê? Porque traz paz. Desacelera.
Normalmente a ação de orar é acompanhada de meditação e reflexão, segundo esse estudo. O que permite para que a pessoa venha falar com o seu Deus, venha se conectar com Ele. 3. Quando você ora mais, você elimina as insatisfações e tristezas do seu coração. A pesquisa conduzida pela Universidade Duke também reforçou que a oração é essencial, presta atenção, na sua capacidade orgânica de enfrentar doenças. Isso aqui eu não preciso nem repetir, porque eu já cansei de falar aqui, né? Existem pessoas que a maioria das doenças delas são psicossomáticas, começa na mente. Ela recebe uma informação, ela lê alguma coisa, alguém comenta, né, alguma coisa, aí ela já, ai meu Deus, mas será? Ai Jesus, ai meu Deus, ai já fica, ai meu coração está palpitando, ai que não sei o que lá, ai Jesus. Aqui graças a Deus não tem ninguém assim, eu estou falando do pessoal lá de fora, tá gente? Por que vive assim? Porque não ora. Porque quando você ora, você se conecta com Deus. E Deus, através do seu Espírito, fala ao teu coração, traz paz ao teu coração. Enfim, 4º motivo para você orar. Quando você ora mais, isso promove um tempo a sós entre você e Deus. Longe dos cultos, das cerimônias, quando você tem aquele momento teu, você e Deus na tua casa. Por isso que Jesus falou, quando você tiver que orar, vai lá para o teu quarto, fecha a porta, é você e Deus, apresenta para Ele. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que dar risada, dá risada. Se tiver que reclamar, reclama. Se tiver que agradecer, agradece. Mas fala você e Deus, lá aquele momento gostoso que você e Deus tem que ter. 5º, quando você ora mais, você desenvolve um aumento da sua fé. A prática da oração diária proporciona esse desenvolvimento da fé em nossos corações. Que quanto mais você ora, quanto mais você fala, mais você se aproxima de Deus e mais Deus vai te respondendo. Lembra daquela mulher que tinha uma causa na justiça que Jesus falou? E ela falou com o juiz, o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar minha causa, o senhor precisa julgar a minha causa, o senhor precisa julgar... Não que Deus vai fazer isso, né? Que Deus não vai chegar, falei, o anjo, pelo amor de Deus, leva a resposta lá para o Samuel, porque ele está me perturbando já. Ele não vai falar isso. Deus vai gostar de ouvir a minha oração. Vai lá, leva a bênção para aquele rapaz, para aquela mulher, para aquele homem, leva a cura, porque eles têm orado, têm buscado. Vai lá, faz lá, eu estou mandando. E quando Deus manda, nada interfere na palavra de Deus. 6º, quanto mais você ora, isso é um estudo comprovado, repito, quanto mais você ora, você cria um relacionamento mais forte com Deus, você depende mais dele, por mais decepções, por mais tristezas, por mais dificuldades que você passa, quando você tem um relacionamento forte com Deus, você confia, você crê, você sabe que Ele responde, você sabe que Ele te ajuda, você sabe que Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele anda contigo, Ele está contigo todo o tempo, aleluia. Por último, quando você ora mais, você garante um coração grato. Talvez o maior problema das pessoas é que elas não sabem externar, comunicar, passar isso para Deus, a sua gratidão. E gratidão você geralmente faz, você geralmente expressa com atos. Palavras são legais, mas atitudes, elas expressam muito mais a sua gratidão, principalmente em compara com Deus. A gratidão ajuda a gente a enxergar o que se tem e não focar naquilo que nós não temos. Porque a maioria das pessoas fala, Senhor, eu estou querendo tanto isso, querendo tanto aquilo, mas as pessoas não começam a orar assim, Senhor, puxa vida, eu te agradeço, né? Poxa, um dia eu quero ter um carro melhor, mas eu te agradeço pelo carro que eu tenho. Eu tinha, não sei quantas vocês, mas eu já tive lá atrás, quando eu era jovem ainda, não faz muito tempo, eu já tive aquele carro possante, né? Já viu aquele carro possante? Que andava muito, não, que onde parava ungia, fazia uma poça, né? Eu já tive carro assim, mas sempre agradeci a Deus, que é melhor ter um carro possante do que andar de ônibus, andar de a pé. E ao longo do tempo Deus foi abençoando, enfim. Ou seja, a oração, quando você é grato,
Isso move você para perto de Deus, a depender de Deus, a se relacionar com Deus, a ter fé. Não, Deus vai responder. A palavra dele diz, e ele vai responder, ele é Deus na minha vida. Vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, mas Deus vai responder, porque eu creio, Deus responde orações. Por isso que a Bíblia nos ensina, o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Aí a minha pergunta primeiro, por que Jesus orou tanto, irmãos? Jesus, segundo Filipenses capítulo 2, ele se desfez da sua glória, não da sua natureza celestial. Está bem explícito isso naquele texto. Ele se desfez da sua glória e se tornou homem, se humilhou até em forma humana. Mas Jesus, que não precisava, Jesus não precisava ser batizado, ele foi. Jesus não precisava ficar orando, falando com o Pai toda hora, por quê? Porque ele tinha uma conexão direta. Mas então por que Jesus orava? Algumas respostas a gente pode ter. Primeiro, enquanto ele tinha comunhão com o Pai, mesmo vivendo aqui como homem, ele serviu para ser um modelo de como o homem, a mulher deve se portar nessa terra em relação a Deus. Ele dependia totalmente de Deus. E 1 João capítulo 2, versículo 6, anote aí você que quer anotar. João, o apóstolo do amor, escreveu assim: aquele que afirma que permanece nele. Quem é cristão aqui nessa manhã, levanta sua mão aí para a glória do Senhor. Diga a glória a Deus, aleluia. Amém, que bom, tal. Quem permanece nele, segundo João aqui, deve andar como ele andou. E que jeito que Jesus andava? Jesus abençoava, Jesus orava, Jesus se doava. João está ensinando isso. Lucas capítulo 5, versículo 16, o texto diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aí você fala assim, mas por que Jesus orava, se ele não precisava orar? Mas para ser um modelo, para ensinar a gente como falar com o Pai, como depender, como ter essa conexão, Jesus sempre orava. Jesus chamava os seus discípulos e ia para um lugar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Jesus sempre orou. E aí eu pergunto aqui, para eu começar a encerrar nessa manhã, por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa orar? Pô, crente, por que eu preciso orar? Por que Jesus falou, você tem o dever de orar? Mas por quê? Bom, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Antigamente, quando você não era cristão, provavelmente alguém que você se relacionou, seja da tua família, seja amigos. Algumas dessas pessoas, uma que seja, era cristã. Sim ou não? Pois é, essa pessoa orava por você, por mim. Aí, um dia Deus teve tanta misericórdia, que, sabe, a tua e a minha mente abriram assim. Enxergamos a verdade. Eu quero receber Jesus, eu quero receber o perdão dos meus pecados. Legal, se você recebeu e tal. Aí daqui para frente, o que eu vou viver? Como disse o pastor Samuel aqui quinta-feira passada, eu vou pegar o bastão que foi me dado do Evangelho e vou continuar correndo. E vou passar para o meu filho, que vai passar para os meus netos, que vai passar para os meus bisnetos. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso. É meu dever fazer isso. Quando a gente ora diariamente, a gente convida o Espírito Santo para nos orientar. A gente convida o Espírito Santo para nos consolar. Eu não sei quanto a você, mas teve dias que eu fui embora para minha casa, que eu cheguei em casa e falei assim, Deus, não está na hora de puxar minha ficha aí, chamar?
Porque está difícil. É tanta problema, é tanta coisa, tanta dificuldade. Senhor amado. Aí eu deito, fico assim, ouvindo uma música, uma canção, e falo, Deus tem misericórdia. E o Espírito Santo começa a consolar o coração. É incrível. Teve vezes que eu estava tão assim, triste, dobrei os joelhos, comecei a orar, acabou a oração, acabou as coisas, foi tudo embora. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ele vem, ele consola quando você busca. A verdade é que a gente precisa orar o tempo todo. A verdade é que a gente precisa aprender a orar uns pelos outros. Aquele momento que a gente tem aqui de orar uns pelos outros, pessoas enfermas, é importante. Ah, pastor, mas hoje eu não estou. Hoje você não está doente, mas quem sabe amanhã você fique doente. Da mesma forma que você ora por os outros vão orar por você. A gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa orar pela família. Meu irmão, minha irmã, você precisa orar pela tua família. Você que tem filho pequeno ainda, você que tem filhos pequenos, irmão, ore pelos teus filhos. Ore toda noite, quando eles estiverem dormindo ou indo dormir, senta com eles, ora com eles, aconselha eles, fala de Jesus para eles, porque eles estão tentando aí hoje, esse mundo de hoje, aqui no Brasil, estão tentando desde criança, levantar as seclas, levantar seguidores, que discutem se Deus existe, se Deus não existe. Fala com a Elaine aqui, ó. Fala com a Elaine. Uma subidade nesse assunto na escola que ela está. Veja o que estão ensinando por aí sobre homossexualidade, sobre vida de papai, mamãe. Vá ver por aí. Se você e eu não gastarmos tempo para orar pela nossa família, depois não reclama, meu irmão. Depois não reclama, minha irmã. Pastor, mas é difícil orar. É difícil orar. É todo dia. Mas nós precisamos orar. Por quê? Porque vai chegar um tempo que o teu filho, a tua filha, eles vão seguir a vida deles. Por quê? Porque você investiu tempo, oração, ensino. Você foi um exemplo, um modelo para eles. Ponto. A gente precisa orar pela nossa igreja. Nós vamos completar 28 anos. Esse mês estamos completando 28 anos. A gente precisa orar pela igreja. Se você é membro aqui, se você ama a obra de Deus, se você foi chamado por Deus para servi-lo aqui, ore por essa igreja, lute por essa igreja, divulgue essa igreja lá nas tuas redes sociais, leva folheto, leva marcador de texto, de Bíblia, agora vamos ter até boné, tem camiseta. Irmãos, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, olha que coisa maravilhosa, para não falar louca. Os irmãos aí, o Pio e o Marcel, foram comprar algo que nós precisávamos aqui hoje, uma ferramenta, não encontraram, foram no depósito aqui embaixo. O dono do depósito olhou a camiseta do Marcel e falou assim: pô, eu quero uma camiseta dessa aí, para eu trabalhar o dia inteiro aqui. Pô, o cara nem crente é. Por quê? Porque ele viu alguma coisa aqui nessa igreja. A gente tem comprado muita coisa lá, a gente tem pago em dia, a gente procura ser um modelo. Ele falou: eu quero vestir essa camisa. Ah, por quê? Porque é da comunidade? Não, porque tem alguma coisa falando de Deus. Ou seja, a gente precisa divulgar, a gente precisa vestir, a gente precisa falar de Jesus. Vidas e mais vidas estão precisando de Deus, e às vezes a gente deixa de orar, porque a gente está preocupado com o nosso mundinho. Repito aqui, o pastor Samuel ensinou que está na Bíblia, quinta-feira aqui. Nós precisamos orar até pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que não gostam da gente. A gente tem que orar. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode desanimar, a gente não pode fraquejar. A gente tem que continuar firme e forte servindo a Deus. Tá? Eu sei que às vezes dá vontade de a gente desistir, de jogar a toalha. Não é este o momento. Essa semana eu falei para algumas pessoas que são aqui da igreja, que faz tempo que não vêm. Eu falei para eles: agora é hora de você ir para a igreja. Que agora é hora de ir para a igreja. Que os tempos são maus. A dificuldade está batendo na porta de muita gente aí. E eu tenho alguns conselhos aqui práticos para te passar aqui, se você quiser anotar ou guardar no teu coração. Depois a mensagem vai estar disponível, você pode ouvir. Mas a gente está vivendo a doença do século 21. Qual é a doença do século 21? Ansiedade. Ansiedade. Tem gente que está preocupada com o Natal. Meu Deus, o que será que eu vou comer no Natal?
Tem gente que recebeu uma informação, você vai precisar ser operado, operada. Ah, é. Quando? Não sei. A gente ainda vai fazer exames, a gente ainda vai ver, a gente ainda já está preocupada com a faca cortando e, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou sobreviver? Calma aí, gente. O que Jesus falou? Viva dia após dia. Eu não sei o que vai ser da gente amanhã, eu sei o que está sendo hoje. Graças a Deus, a gente mora ainda num país livre, podemos abrir a porta, se reunir, adorar a Deus, cantar corinho, bater palma, ouvir a palavra, orar uns pelos outros e viver um domingo abençoado. Por isso, se a ansiedade bater na tua porta, ore. 1 Pedro 5,7, ele disse assim: lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de nós. Amém? Se a depressão está batendo na tua porta, ore. Ore, faça como Davi, Salmo 42:11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Por quê? Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Põe a tua esperança no Senhor. Depressão, ai meu Deus, o que será da minha vida? A minha vida vai ser aquilo que Deus já determinou. E a palavra diz que o que Deus tem para nós, ainda os seus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração. Posso usar outro texto: a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Quer dizer, a gente precisa parar com essa coisa, eu estou deprimido, estou triste. Não, irmão. Cante, exalte ao Senhor, agradeça por aquilo que Deus já te deu. Ele é que te levanta, Ele que vai cuidar da tua vida, como Ele tem cuidado da gente. Se a dificuldade está batendo na tua porta, dificuldade, como é que eu vou fazer? Ore. Deuteronômio 31:8, o Senhor disse para o povo, ou Moisés disse para o povo: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É como se ele estivesse falando assim, ó, Deus está com a gente aqui, e Deus está com a gente aqui nessa manhã. Você vai sair daqui, Deus já tem tudo planejado para a tua vida. Se você seguir os passos, se você seguir a sua palavra, se você for fiel a Deus, Deus vai te livrar. E mesmo que aconteça alguma coisa, Deus vai dar um escape, Deus vai dar a resposta. Mesmo que você receba uma informação ruim, Deus vai agir. Ele está na frente, Deus não está atrás, Deus está na frente. Já falei aqui, quando você pensa em pegar um milho para fazer um bolo, Deus já está com o bolo pronto. Deus já sabe, Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Deus já escreveu os nossos dias. Vamos seguir o script que Deus já decretou, já escreveu na verdade para as nossas vidas. Seja uma bênção, ore mais, leia mais a Bíblia, mostre Jesus através da tua vida, aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Se estamos sendo tentados a pecar, ore. Ore. Poxa, pastor, ore. Ore. Ore para Deus te dar força. Ore para Deus te capacitar. No Salmo 34:17, Davi escreveu assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Clamar, orar. Qual é a nossa parte? Clamar, orar. E por que a gente tem que clamar e orar? Porque quando a gente clama, quando a gente ora, Deus ouve, Deus responde. Você quer ver essa igreja aqui maior? Você quer ver a tua família sentada com você aí adorando a Deus? Pena que são poucos, né? Vou perguntar de novo, né? Você quer ver a tua família sentada aqui adorando a Deus? Amém. Então ora por isso. Ora por isso. Mas não ora assim, Deus, salva a minha família, Senhor. Tem aquele primo desgraçado que eu vou te falar, mas salva. Não. Perdoa. Declare, Senhor, salva os meus primos. Salva os meus tios. Salva
os meus avós, os meus pais, os meus filhos, enfim, familiar teu. Ora pelos teus vizinhos. Eu sei que ninguém tem um vizinho que sonha. Porque vizinho é igual ao cunhado. A mulher você conhece, os cunhados vêm junto, entendeu? E vizinho, você olha a casa e fala, nossa, a casa é tão linda, né, tal. Aí quando você muda para lá, dá 2 dias, pronto. Ou o cara é corintiano, ou ouve música alta, enfim, né? Brincadeira à parte. Né? Ore por isso. Eu me lembro que foi 98, 99, veio um pastor aqui, o pastor Zé Maria. A gente foi até junto em 99 para Israel. E ele falou aqui, meu irmão, ensinou. Você que fica orando aí, aquele mata o vizinho, Senhor. Que aquele cara ali endemoniado, meu Deus. Tira aquele outro dali, porque aquele ali parece o Satanás. Ouve a música alta, e que música desgraçada que ele ouve. Meu, tem misericórdia, Deus. Ele falou, não, sabe o que você tem que fazer? Ora, para Deus dar uma casa para ele lá no Morumbi, no Alphaville. Abençoa. Ele falou, isso aconteceu comigo, ele disse. E se eu posso dizer no passado, isso também aconteceu comigo, porque eu aprendi a orar, abençoar o vizinho. Deus dá uma casa melhor para ele, e Deus deu uma casa melhor, ele mudou, graças a Deus, da onde ele estava, parou de perturbar, veio gente melhor para morar do lado. Deus ouve a nossa oração. O problema é que a gente está tão ligado nesse tempo, nesse mundo, que a gente fica aí, passa o tempo, a gente deixa de orar, deixa de ir à igreja. Irmão, ore, clame. Deus responde a oração de um justo. Imagina de vários que foram justificados por Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar? Podemos fazer um negócio diferente aqui, rapidinho? Ai meu Deus, o que será que o pastor vai inventar? Calma, irmão, calma. Eu queria te convidar, porque orar com quem está do teu lado que você conhece é fácil, né? Por exemplo, o Pio aqui. Deus, minha amada, querida, maravilhosa esposa. Vai orar assim, né, Pio? Amém. Orar por uma pessoa que talvez você nem conheça. Se aproximar. Chegar e falar assim, qual é o seu nome, meu irmão? Estou vendo que você vem aqui na igreja, qual é o teu nome? Qual é o seu maior desejo hoje no teu coração? Eu quero orar com você e por você. Aí qual é o seu? O meu é esse. Poxa, eu quero orar também com você e por você. Que seja 2 minutos de oração. Podemos? Amém. Tudo bem? Sem constrangimento? Amém. Então vamos lá, procura uma pessoa que talvez você não conheça muito aí. Aleluia. Deus, eu oro aqui pelo meu irmão Cláudio, junto com o pastor Paulo, porque o maior sonho dele, eu sei, é ver os filhos convertidos, servindo ao Senhor. São músicos, são abençoados, que eles venham servir ao Senhor. Toca no coração deles, converte o coração do Guilherme e do Felipe, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam te conhecer como teu servo te conhece, que eles possam te servir como ele tem te servido. Oramos por ele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, alcança essa pessoa que está em casa, Pai, que porventura ainda esteja acompanhando este culto. Eu não sei qual é o maior desejo deste irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está em casa, mas o Senhor sabe. E agora, nesse ato de fé, de oração,
cumprindo o ensino da Tua palavra. Oremos uns pelos outros, nós estamos orando. Alcança, Pai, onde estiver esta pessoa agora, que esse desejo que ele tem no coração, que é o maior deles, talvez, o Senhor possa realizar, o Senhor possa abençoar, capacitar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos estão orando aqui, Deus, passeia Espírito Santo, visita Espírito Santo os corações, quebra toda a barreira, tira toda a obra contrária, abençoa, Deus, alcança, Pai, que a partir de hoje, quem sabe agora com 28 anos, a gente se una mais, a gente ore mais, que os cultos de oração venham a ser os melhores cultos desta igreja aqui, Pai, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo, desperta-nos, Espírito Santo, para orar, para buscar a Tua face, quebra barreiras, tira impedimentos espirituais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Algo te peço, pois é o que anseia meu coração. Desejo sempre estar em Tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior Aleluia. tesouro. Tudo que tenho e sou eu devo só a Ti. Me atraíste com Tuas cordas de amor, me envolveste com os Teus braços. E agora que estou seguro, eu quero Te dizer que tudo que tenho e sou eu devo só a Ti. Sem Teu amor não sei viver. Sem Ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a Tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a Ti. Sem Teu amor, sem Teu amor, Diga, não sei viver sem Ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a Tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a Ti. Aplauda Jesus, Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Aleluia!